Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para trazer para vocês mais uma semana do PET Sociologia. Estamos aí no PET 1, semana 1, no caso é a primeira semana nossa aí, tá bom? É o PET do primeiro ano, né? É a nossa introdução. Vocês vão começar a aprender o que é Sociologia e conhecer o que é a nossa disciplina, né? Nosso eixo temático é Sociologia como disciplina científica autônoma, conhecendo o mundo social, a desnaturalização das definições de realidade implicadas pelo senso comum e o conhecimento sociológico. Ok? Vamos lá. Aqui, gente, eu grifei as partes qual vocês devem copiar, as mais importantes, né? Só que eu vou lendo, explicando a aula aos poucos, né? Não vou seguir nenhuma linha, né, certa, nem ler o texto todo, mas vou explicar aí vocês todos os conceitos que aqui nesse PET tem e no final ainda eu vou explicar a atividade, ok? Vamos lá. A sociologia e o seu modo especial de ler e interpretar o mundo. A sociologia é um campo do conhecimento que nos permite ler, interpretar e compreender a sociedade, como ela se fosse um texto. Ao buscar explicações sobre o funcionamento da nossa sociedade, a disciplina exercita em nós um olhar questionador e uma postura investigativa em relação às causas e às consequências dos fenômenos sociais que constroem e influenciam nossas vidas. Então, gente, o primeiro ponto aqui é a sociologia. Ela tem um olhar questionador e uma postura investigativa, tá bom? Então, o que é isso, né? É um olhar que não aceita as coisas como são, né? Questiona. Ó, isso é assim mesmo? Por que é assim? Por quê? Por quê? Né? E investigativa, né? Por quê, como, quando, com quem, né? Como está acontecendo, né? Aonde está acontecendo, ok? As sociedades humanas são mais diversas, dinâmicas e complexas e se constrói e reconstrói a partir de múltiplas relações que as pessoas e os grupos estabelecem entre si. Então tá aí a nossa sociedade, né, gente? Ela é múltipla, ela é complexa, tem várias opiniões, várias pessoas, várias posições sociais, uns têm dinheiro, outros não, outros são homens, mulheres, negros, indígenas, são várias pessoas, vários interesses e várias questões, tá bom? E eles todos estão na mesma sociedade e se relacionam entre si. Essas relações sociais são muito variadas em tipo e escala, podendo incluir desde um simples aperto de mão, uma amizade, passando pelas relações familiares e de trabalho, ou até culminar em uma grande guerra mundial. Olha só, as relações sociais são tão amplas, né? Desde o aperto de mão até as grandes guerras mundiais foram relações sociais, porque são relações entre humanos em uma sociedade por partir de regras de convivência e tudo mais. Ok? Vamos lá. Nessa primeira semana, você identificará os princípios que tornam o olhar sociológico diferente do olhar do senso comum sobre a realidade. Então, o que diferencia, né, o meu olhar como sociólogo do olhar do indivíduo comum da sociedade, né, perante a nossa sociedade, sobre os acontecimentos sociais, beleza? Vamos lá. Mas o que seria esse olhar do senso comum? Pergunta, o que é o senso comum? São as noções, os conhecimentos compartilhados de geração em geração pelas pessoas em geral de uma sociedade. O conhecimento do senso comum é construído na experiência mais imediata do cotidiano e está ao alcance das pessoas. Ele é constituído de noções práticas e úteis para a vida diária, como, por exemplo, saber o que é melhor para parar o carro quando o sinal está vermelho ou que é importante lavar as mãos antes de comer.
para evitar doenças. Ele influencia em práticas positivas de convivências, tais como respeito aos mais velhos e honestidade nos negócios, mas envolve também visões preconceituosas que distanciam da veracidade dos fatos e que orienta as práticas das pessoas nas relações umas com as outras. Então, gente, o que acontece, né? O que a gente entende aí? O que é o senso comum? O senso comum são, desde as práticas cotidianas úteis para a nossa vida, higiene básica, respeitar o próximo, ser honesto nos negócios, não é? Saber olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Higiene básica, várias práticas pequenas do nosso dia a dia, né? Vestir a roupa, tudo isso é do senso comum, aquilo que a criança aprende olhando o pai fazer, né? E que vocês também aprendem muitas coisas olhando seus pais. Mas também tem um outro lado do senso comum, né? Que é o preconceito, né? Que são as ideias que os seres humanos têm uns dos outros em sociedade, né? Esse preconceito pode estar aí o machismo, o racismo, a homofobia e o classismo, ok? Beleza? Então tem a parte que é útil, é boa para a nossa vida, né? Que todo mundo tem que ter conhecimento de várias coisas, né? Por exemplo, isso ajuda na sua vida, tá? Você saber que quando tem um vidro com uma caveira quer dizer que aquilo quer dizer veneno, isso é um senso comum e uma noção prática para a nossa vida, tá? Todos devem saber que isso, aquilo, beber aquilo mata. Mas também tem os preconceitos, né, gente, que estão aí, ok? Vamos lá. O senso comum reflete muito a cultura da sociedade. Se a sociedade possui uma cultura machista, por exemplo, é provável que o senso comum expresse de várias formas que as mulheres são inferiores aos homens. Aparentemente, inocência de uma piada machista, a objetificação do corpo feminino para a publicidade ou mesmo a gravidade de um feminicídio se baseiam na mesma noção preconceituosa do senso comum de que as mulheres são inferiores. Nesse caso, em vários outros, a raiz da piada e a do crime é a mesma, o estereotipo. É o ambiente preconceituoso que a piada reforça e, ao mesmo tempo, que induz o crime. Então, pessoal, o nosso Brasil, né, a nossa sociedade brasileira, é uma sociedade muito machista, né, gente? Muito machista, né? E isso, né, afeta de várias formas a vida das mulheres. Como? Né? Aí, essas piadas inocentes, elas têm a mesma raiz do pensamento, né, gente? Que é qual o pensamento aí da segunda parte, né? O pensamento é que a mulher é inferior ao homem, né? E nisso se constrói um estereotipo, né? O estereotipo da mulher frágil, né? Da mulher dócil, da mulher que quer dinheiro, né? Todos esses estereotipos ruins da mulher, né? Ou que a mulher não tem força para lidar com os problemas, né? Ou que ela é histérica, qualquer tipo de estereotipo ruim da mulher, ou que é uma mulher vulgar, né? Que só quer sexo. São essas visões ruins da mulher, né? E esse pensamento vem de onde? Né? Do senso comum, né? De pensar que a mulher é inferior ao homem. E esse pensamento é fruto ao quê? As piadas machistas, né? Que são várias, né? Que lugar de mulher é na cozinha, por exemplo. Essa é uma piada muito machista e ruim. Ou também o crime de feminicídio, né? Porque a pessoa não vê valor na vida da mulher, né? Acha que ela tem que ser subserviente a ele e a mata. Ok? Vamos lá. O olhar do senso comum não está acompanhado de uma postura questionadora em relação à realidade. A tendência das pessoas na vida cotidiana é de simples aceitar e reproduzir, de forma ingênua e pouco informada, o que a maioria das outras pessoas em seu meio dizem, fazem, julgam certo ou errado, sem necessariamente se basear em fatos reais. O senso comum naturaliza os fenômenos sociais, ou seja, considera-os naturais, como se não fossem obras dos humanos, mas sim da natureza, como se fosse natural pensar que as mulheres são inferiores aos homens, voltando ao nosso exemplo. Então, gente, naturalizar essa ideia
por exemplo, a inferioridade do homem e da mulher, entendeu? A inferioridade do negro, ou a fragilidade da mulher, a preguiça do índio. Essas ideias do senso comum, elas são erradas, elas não são naturais, né? Isso não é natural. Isso é construído através das relações sociais entre as pessoas, que gera o preconceito através da falta de conhecimento, tá bom? E da ignorância. Junto com o medo, né? O medo do novo sempre está aí. Já o olhar sociológico envolve uma postura questionadora em relação à realidade social. Aqui, o movimento é o oposto do olhar do senso comum. Ao invés de aceitar sem questionamentos, reproduzir, naturalizar aquilo que está sendo dito pela maioria das pessoas, então, não é só porque todo mundo está dizendo que você vai acreditar, né, gente? Você tem que parar e analisar. Isso é realmente verdade o que ele está dizendo? Condiz com a realidade? Sim ou não? A mulher é realmente mais fraca que o homem? Não, não é. Se vocês não sabem, estou afirmando agora para vocês que não é. Ok? Ao invés de aceitar sem questionamentos, reproduzir... Ao invés de se aceitar sem questionamentos, reproduzir, naturalizar aquilo que está sendo dito pela maioria, o que propõe justamente é estranhar aquilo que consideramos normal ou natural, ou seja, desnaturalizar as ideias comuns reproduzidas pelas pessoas no dia a dia. Isso aí, gente, é para os preconceitos, tá, gente? Pelas ideias que temos um dos outros que são erradas, que fazem mal para a sociedade. Ok? Assumir uma postura questionadora em relação ao machismo citado acima, sim, por exemplo, ao ver um amigo próximo fazendo uma piada preconceituosa, se perguntar: mas será que as mulheres são realmente menos capazes que os homens? Não, elas não são. De onde vem essa ideia? Essa ideia vem de uma mentira, de um preconceito, de uma pré-ideia, uma ideia que ninguém sabe do que é. Daí que vem. Ela é antiga, ela é uma mentira repetida muitas vezes. Existe algum estudo científico que comprova essa visão repetida por tantas pessoas na sociedade? Não. Ao contrário, existem estudos científicos que mostram que os homens e as mulheres são iguais. Quais as consequências reais da reprodução dessas ideias para a vida das mulheres? Infinitamente ruins, tá? As meninas deixam de sonhar quando são pequenas, pois limita, né, até onde a mulher pode ir, né? E são, como eu vou dizer, são letais para as mulheres, né? São letais, né? Porque o machismo mata, né? O feminicídio está aí, né? O homem que se acha superior à mulher e não vê humanidade nela, não vê ela como igual, ele não trata a vida dela com respeito, pode até matá-la, né? Existem vários casos, ok? Ao assumir o olhar sociológico, requer certo esforço de nossa parte. Requer que abandonemos a nossa zona de conforto, né? Ou seja, que nos distanciemos de forma como nos costumamos a ler e entender o mundo. Então, é para a gente distanciar da forma como a gente vê, entende o mundo. A forma como a gente está vendo e entendendo o mundo pelo senso comum é errada. É muito mais fácil e confortável reproduzir aquilo que todos dizem, fazem do que ir contra a corrente. Então, gente, falar o que a gente fala aqui, isso aí, é difícil mesmo. As pessoas vão te questionar. Não, mas eu vejo isso todo dia. Mas é assim dentro da minha casa, mas isso é o errado. Vai ser difícil. Né? Porque é confortável ficar na zona de conforto, principalmente para os homens brancos e héteros, né? Que estão na posição de poder. Ao exercitar o nosso olhar sociológico sobre os acontecimentos da nossa sociedade, desenvolvemos uma visão mais ampla e menos ingênua, tá? Considerar que toda mulher é mais fraca que o homem, ou toda mulher é inferior ao homem, né? Isso é uma visão ingênua, tá bom, da sociedade. Assim passamos a compreender que nossas ideias mais comuns sobre o que é a vida em sociedade estão sempre sendo influenciadas pela cultura do nosso lugar e do nosso tempo. Então, gente, tudo que a gente pensa e como a gente pensa é influenciado pela nossa cultura, né?
nós estamos no Ocidente, né? É a cultura brasileira, né? A gente vê as coisas, né? De acordo com o olhar do brasileiro, né? Pelo nosso tempo, né? A gente não vê as coisas como antigamente, nem no futuro, o nosso tempo como as coisas são, né? O olhar do nosso tempo é o quê? 2000 a gente não tem algumas visões igual as de antigamente da era medieval, né? E isso influencia, tá bom? Se nossas ideias e práticas são influenciadas pela cultura, isso significa que não são a obra da natureza, e sim da mão humana, né? É a gente que constrói a nossa cultura, né, gente? É a mão humana, como já tinha dito lá em cima. E sim, tudo aquilo que é feito pela mão humana pode também ser desfeito e transformado um dia. Então, gente, a nossa cultura ser extremamente machista, né? Como já disse anteriormente para vocês, isso pode ser mudado, tá, gente? É através da aula de sociologia que a gente vem mudar isso, tá? Por isso que vocês têm sociologia no ensino médio, porque nós devemos mudar essa cabecinha que muitos de vocês vêm de casa, né? Que mulheres são inferiores aos homens, né? Mas isso não é um problema, gente. Isso vocês têm que ter a capacidade, né, de mudar de ideia. Essa é a questão aqui, mudar a sua opinião. Não tem problema que você foi machista, ou foi um racista, ou teve algum problema. Mas a noção agora é mudar. Você está conhecendo certo, sabendo que isso é errado, que isso afeta a vida de várias pessoas. Logo, você está tendo noção, você está tendo acesso ao conhecimento que eu estou te falando. Ok? Vamos lá? Aí agora, gente, a gente vai passar para a imaginação sociológica, né? Para a gente começar a entender, né, um conceito do Stuart Mill, né, como que é a nossa sociedade, né? Que é assim, o olhar sociológico ele depende também da gente imaginar as coisas sociologicamente, né? O olhar sociológico requer ainda uma outra habilidade, a imaginação sociológica. Ter imaginação sociológica é ter a consciência que existem ligações entre o que acontece na sua vida pessoal, então no nosso dia a dia, né? O que acontece comigo e o que acontece na vida da sociedade de forma mais geral. A imaginação sociológica nos torna capazes de compreender o cenário histórico mais amplo que influi sobre as condições de nossa biografia. Então, gente, para a gente explicar essa imaginação sociológica, então o que é? É você perceber, né, que como os fatos da sociedade em geral, os acontecimentos da nossa sociedade, afetam a nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E nós estamos passando por um fato muito curioso, todos nós, na nossa sociedade, do mundo, do Brasil, que é a pandemia, né, gente? É o fato seguinte, né? Existe uma pandemia, várias pessoas estão se adoecendo com o Covid-19, né? Nenhum de nós, espero que sim, né? Nenhum de nós, mas apesar do fato, com o fato dessas pessoas da nossa sociedade estão adoecendo, estão lotando os hospitais, nós temos que tomar medidas precavendo sobre a pandemia, né? Precavendo contra a doença. E quais são as medidas que estão acontecendo na nossa sociedade que têm mudado a nossa vida pessoal, né? São várias, né? Desde o uso de máscara, aula online, não pode aglomerar, né? Então, um fato da nossa sociedade, que é o fato de pessoas estarem adoecendo pelo Covid-19, que os hospitais estão superlotando, faz com que o governo tome medidas na nossa vida cotidiana real. O que é isso, né? O que essas medidas? São medidas de contenção da doença que afeta a vida pessoal de cada um, ok? Então, quer dizer, a nossa biografia, né, está sendo influenciada, a nossa vida foi influenciada. Nós somos a geração que passou pela pandemia. Então, isso está marcado em nossa biografia, beleza? Agora, para finalizar, né, gente, eu vou ler aqui o finalzinho aqui, eu até marquei aqui, ó. Esse parte final aqui, ó. Bom, vamos tudo. Ó, vou ler tudo que é melhor. Ela nos faz ampliar a nossa visão para além de nossa rotina e para além das nossas percepções do senso comum. Consideramos, por exemplo, o simples ato de tomar uma xícara de café um ato tão comum da nossa rotina que não nos paramos para pensar nos vários aspectos invisíveis à primeira vista, que envolvem, para além de ser apenas um elemento da nossa alimentação diária. Tomar café possui um valor simbólico que marca um ritual essencial para muita gente, que é começar um novo dia.
marca também um ritual diário de socialização entre as pessoas. Quando tomar um cafezinho, é mais que um pretexto para prosear e interagir. Por trás da simples xícara de café está também toda a complexidade das relações sociais e econômicas de seu processo de produção. Então, existe muita gente para fazer o café que ele chegue aí na sua casa, tá bom? Das relações de trabalho, da lavoura, até o seu consumo de luxo nos restaurantes chiques da cidade, tá bem? Apesar de ser impossível ter uma visão completa de como é o mundo e de compreendermos na totalidade como as coisas funcionam, é possível alcançar sempre na direção de uma visão menos imediatista. Então, a sociologia, gente, ela nunca vai pelo imediato, ela sempre vai pela análise, né? Nós vamos olhar de um lado, olhar pelo outro e olhar pelo outro e compreender através da análise desses vários lados o que é realmente a verdade do fato, ok? O ponto de vista das nossas relações pessoais. Desculpa, perdi o foco aqui. Apesar de ser impossível ter uma visão completa de como é o mundo ou de compreendermos na totalidade como as coisas funcionam, é possível avançar sempre na direção de uma visão menos imediatista, menos centrada no ponto de vista das nossas relações pessoais, né? Então, sempre tomar também as visões dos outros, né, para a nossa opinião ficar mais completa, e restrita a uma visão do senso comum, adotarmos o olhar e a imaginação sociológica. Então a gente tem que pensar e olhar sociologicamente a sociedade, tá bom, gente? Imaginar, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? Será que isso é verdade que estão me mostrando? Questionar os vídeos que vêm pelo YouTube, tá, gente? Que não vêm da escola, tá bom? Vamos para a nossa atividade aqui? Nossa atividade hoje está muito boa, é uma só e vai ser muito fácil. Olha aqui, temos essa imagem aí para a gente analisar primeiramente, né? A fórmula, quer dizer, é a fórmula do senso comum, né? E quem que é o cientista aí do senso comum, né? Quem que cria o senso comum? É a mídia burguesa, vamos considerar aí a Globo, Record, Band, SBT, essas mídias aí. E como ela faz o senso comum? Para fazer o senso comum, né, no discurso dela, ela utiliza primeiramente o estereotipo, né? É uma pessoa, né? Tipo assim, uma marca. E depois ela utiliza a versão única dos fatos, o entretenimento, né? O controle e as superficialidades, né? Esses fatos, né? A versão única dos fatos, sempre falar só uma vez, né? Só ela que fala sobre o que aconteceu. O entretenimento, falar que tem diversão, que é legal, né? Que aquilo ali é informação, mas na verdade não é. O controle, né? O controle, só ela decide o que vai passar. As superficialidades, nunca é profundo no assunto, né? Só dá uma versão, logo não tem profundidade da ciência. Aí vamos para o segundo texto, que é um texto do Pierre Bourdieu. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociologia, quando se coloca numa posição crítica, incomoda muito. Por quê? Como outras ciências humanas, revela aspectos da sociedade que certos indivíduos ou grupos empenham ocultar. Aí as pessoas com poder não querem que a verdade seja dita para a grande massa. Se esses indivíduos e grupos procuram impedir determinados atos e fenômenos, sejam em conhecimentos do público ou de alguma forma de esclarecimento de tais fatos, podem perturbar seus interesses e, ao mesmo tempo, concepções, explicações e convicções. Então, gente, aí ele está querendo dizer é da mídia burguesa, né, que a gente viu lá em cima, quando ela dá uma versão só dos fatos, né, ela não quer que a verdade saia para todos, né? Ela não quer que todo mundo fique sabendo a verdade, porque não vai gerar dinheiro, vai gerar revolta, né? Saber que a verdade é que as pessoas pobres, né, passando dificuldade, são as que sustentam os ricos, né? E que o trabalhador é que realmente movimenta o mundo, né? E não o dinheiro, e sim o trabalho. Vamos lá. A partir da relação entre o texto 1 e o texto 2, é correto afirmar que, no Brasil, a mídia hegemônica é, letra A, uma das principais fontes difusoras de conhecimento sociológico e atua no sentido de esclarecer a sociedade, influenciando-a a superar as visões do senso comum e adotar o pensamento crítico? Não, né, gente? É o primeiro lá em cima já fala, né? E o texto junto fala. Não.
A mídia hegemônica não quer divulgar sociologia, ela quer divulgar o senso comum, porque com isso ela ganha, né? Os estereotipos ela ganha dinheiro e assim ela topa. B. Fortemente comprometida com a classe trabalhadora, não. É subalterna ao nosso país, exercendo um papel fundamental de defesa dos direitos e do fortalecimento da cidadania como um todo? Também não. Ela invade a privacidade das pessoas, ela divulga mentiras, ela não se retrata, tá bom? Ela faz tudo. Ela criminaliza o negro, né? Inferioriza a mulher de várias formas, tá bom? Letra C, concentrada nas mãos da classe dominante, sim, a mídia hegemônica está na mão da classe dominante, influencia o senso comum a fim de favorecer os seus próprios interesses e evitar circulações de explicações sociológicas que inspirem transformações sociais. É essa a resposta correta, gente. A mídia burguesa não quer transformação social, porque a transformação social faz com que a mídia burguesa perca o seu poder, né? Que é o poder de dominar as massas. Vamos para a letra D. D. Altamente criticada em relação aos privilégios e demandas da classe burguesa, promove o olhar sociológico para esclarecer a população geral sobre a sua real condição de subalternidade. Também não, né? Ela quer que a sociedade continue subalterna à burguesia. Vamos lá? É democrática, diversificada, apresenta versões dos fatos bastante diferentes da realidade, o que inspira o exercício do questionamento do senso comum e aproximação do olhar sociológico ao público. Também está errada, né, gente? Ela não faz isso e isso está na primeira imagem lá, só vocês conferirem. Galera, um forte abraço. Quem conseguiu acompanhar até aqui, tudo de bom, vamos estudar e pau na máquina. Essa é a primeira semana.